Bom, fazendo a introdução sobre a vigilância em saúde no contexto ocupacional, ela se concentra em doenças agudas e crônicas atribuíveis principalmente ao trabalho. A vigilância de ameaças vai incluir monitoramento do ambiente, registro de materiais perigosos, higiene industrial e controles de engenharia. Os médicos vão ter papel essencial no sistema de vigilância, porque as informações que registram acerca do estado de saúde dos pacientes, os diagnósticos, o estado funcional e a aptidão ao trabalho vão ser essenciais para que se conheça a situação da população. Objetivos da vigilância em saúde ocupacional. O principal objetivo da vigilância em saúde ocupacional vai ser a prevenção primária de doenças e lesões ocupacionais. Os sistemas públicos de vigilância em saúde vão buscar avaliar os encargos e a distribuição das doenças ocupacionais na população. O monitoramento médico, na maioria das vezes feito por meio de testes e procedimentos, vai se concentrar no trabalhador individual e vai estar projetado para avaliar o risco individual de morbidade ocupacional e para o diagnóstico precoce de enfermidades relacionadas com o trabalho. Ainda sobre os objetivos, o International Labour Office lista 5 objetivos para os programas de vigilância em saúde do trabalhador, cujo objetivo primário seja a prevenção. Primeiro, é descrever o estado de saúde da população de trabalhadores e grupos socioeconômicos. 2, estimular estudos epidemiológicos ocupacionais e explicar as causas de lesões e doenças. 3, predizer a ocorrência de lesões e doenças ocupacionais e sua distribuição nas populações de trabalhadores. 4, preparar pesquisas orientadas à ação e aos estudos sobre as intervenções. E, por fim, avaliar a efetividade das medidas de controle previamente implementadas. Vigilância em saúde ocupacional de base populacional. Vou comentar 3 aspectos aqui, que é a mortalidade, pesquisas nacionais e os sistemas de base estatal. Breve abordagem. Na mortalidade, a certidão de óbito é a principal fonte de informação disponível aos pesquisadores para avaliação das causas de morte. É importante observar que há muitas limitações bem conhecidas relacionadas com o uso dos dados das certidões de óbito para avaliar tendências temporais na mortalidade. Nas pesquisas nacionais, as entrevistas são conduzidas pessoalmente no domicílio dos participantes e o objetivo geral é monitorar a saúde da população. Sistemas de base estatal. Muitas secretarias estaduais de saúde ou do trabalho conduzem programas de vigilância de doenças ocupacionais. Eu vou comentar sobre 5 aspectos dos sistemas de base estatal, começando pelos indicadores de saúde ocupacional, que são lesões não fatais reportadas por empregadores, hospitalizações relacionadas com o trabalho, lesões fatais relacionadas com o trabalho, e amputações reportadas por empregadores e por aí vai. Uma lista desses indicadores. O segundo é o BRFSS, que é um sistema de pesquisa em saúde com dados coletados pelos estados para avaliar comportamentos de risco, práticas preventivas e acesso aos cuidados da saúde. Propiciou conhecimentos importantes sobre asma, depressão, sofrimento mental, risco de lesão ocular, perda auditiva induzida por ruído, alcoolismo e diversos outros fatores de risco para a saúde, todos relacionados ao trabalho. Registros de câncer. Os serviços médicos são obrigados a comunicar casos e incidentes de câncer ao Serviço de Registro Central de Câncer, que trata as informações recebidas sobre todos os tipos de câncer e todos os óbitos por câncer. Os registros de câncer por estados, eles monitoram as tendências de câncer ao longo do tempo e são fundamentais para conhecer a distribuição da doença em determinadas populações. Dados de alta hospitalar. Os hospitais mantêm um índice diagnóstico ou resumo de alta que reflete o censo de pacientes internados. Serve como uma ferramenta valiosa para o planejamento da alocação de recursos institucionais ou para caracterizar algumas diferenças entre instituições. E, por fim, os dados de indenização dos trabalhadores, no qual esses sistemas de indenização vão ser específicos em cada estado. Eles foram criados para prover benefícios de saúde e ressarcir perdas pecuniárias causadas por afastamento do trabalho. E esses sistemas não foram projetados para vigilância em saúde. Notificação obrigatória de doenças por médicos e laboratórios. Em muitos estados, há a obrigação legal de notificação de parte ou totalidade das doenças, lesões e exposições ocupacionais por médicos ou laboratórios. Vamos comentar agora 3 aspectos a respeito disso, que são a vigilância com base em laboratórios, notificações médicas e a intervenção e prevenção. A respeito da vigilância com base em laboratórios,
Em vários estados, é obrigatório que laboratórios notifiquem a identificação de agentes como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, entre outros metais e monóxido de carbono. O objetivo do programa é reduzir a taxa de adultos com níveis séricos de chumbo, por meio de intervenções específicas para reduzir a exposição no ambiente de trabalho. Sobre as notificações médicas, em muitos estados é obrigatória a notificação de doenças e lesões ocupacionais pelos médicos responsáveis pelo diagnóstico. Os médicos encontram informações sobre os casos notificados na página da internet do Departamento de Saúde do seu estado. E, por fim, intervenção e prevenção, no qual os sistemas de vigilância devem estar unidos à atividade de intervenção para que seja possível prevenir doenças ocupacionais. Os estados têm usado com sucesso as informações geradas pelos sistemas de vigilância para identificar novas ameaças e antigas ameaças em novos cenários. Edson Vasconcelos falando agora, dando continuidade, eu vou falar do sistema de notificação obrigatória baseado no empregador. Existe uma norma federal que é a 29 SFR, parte 1904, que ela se diz a respeito da segurança ocupacional e saúde administrativa. E ela requer o registro de todas as lesões e doenças relacionadas com o trabalho, que envolve a perda de consciência, restrição da atividade laboral, ou transferência de função, ou afastamento desse colaborador. Os empregadores com mais de 10 funcionários não classificados como industriais, eles têm uma forma de registro diferente. Eles vão estar parcialmente isentos. E eles vão estar registrando no OSHA, que é outra forma de notificar. Eles não precisam mandar lá para uma forma que está o tempo todo disponível. Eles podem notificar guardando as informações para eles, porém, quando essas informações forem requisitadas, eles precisam enviar. E uma curiosidade é que houve um registro com uma diferença muito grande entre o registro de lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Isso talvez seja porque as lesões possam ser alguma coisa mais aguda, né? As doenças podem ser alguma coisa mais crônica e difícil detecção, né? As lesões geralmente ali, elas já dão sintomas no início. E aqui está o CAT, né, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, que vai ser enviado para a Previdência Social. E eu vou falar aqui alguns dados interessantes que a gente deve se atentar, que a gente deve botar se é um empregador, um sindicato, um médico, segurado ou dependente, é o tipo de comunicação, se é um inicial ou reabertura, ou comunicação de óbito. Também vai ser necessário informações do empregador, como CNPJ, a razão social, o endereço, aí a identificação do acidentado, o sexo, o estado civil, aí o nome da ocupação, o que ele exercia naquele local, e aí também vai fazer uma descrição do acidente, né, como a data do acidente, a hora do acidente, o local bem detalhada, qual a parte, o agente causador, se houve registro policial, se houve morte, e também as testemunhas, né? Bom, a importância dos estudos epidemiológicos para essa área, que é principalmente da vigilância, né? Ela nem sem comentários até, porque ela ajuda bastante. E ela é a base desse sistema de vigilância em saúde. Ela é que vai fazer a gente correlacionar o comportamento de doença, os fatores de risco, o uso de medicamentos. E alguns estudos, né, eles relacionam, por exemplo, algumas profissões, que eu vou dar o exemplo que foi feito um estudo bem grande, né, com profissionais da agricultura, com doenças neurológicas, câncer e alguns tipos de lesões. As professoras, por exemplo, têm um maior risco de desenvolver risco de mama, colo e reto. E está sendo feito um estudo para avaliar a saúde dos trabalhadores contratados para a limpeza do óleo nas praias, que houve um derramamento de petróleo bruto no Golfo do México, que ele ainda está em andamento, né, esse estudo, e ele ainda vai tentar ser feito alguma correlação com os danos que esses trabalhadores podem apresentar. Agora eu vou falar dos desafios para a vigilância em saúde ocupacional. O grande desafio para essa vigilância é a dificuldade em retratar essas relações em alguns dados, né? Porque justamente ocorre muita subnotificação. As pessoas acontece um acidente e tudo, e não é notificado de forma correta, e
acaba que não se consegue, através desses dados, não se retrata. Além disso, ocorre a dificuldade porque algumas patologias elas não são de imediatos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica de produtos de piscina, que mexe com muito produto químico, um exemplo, são patologias crônicas que vão aparecer ao longo da vida, não é uma coisa de imediato. Então, isso dificulta. E, além disso, vai existir os subempregados, que são aquelas pessoas que não são ligadas diretamente, né, ou trabalham indiretamente na empresa, mas elas estão expostas, né, e também os grupos vulneráveis, como os idosos, como os grupos minoritários, como étnicos, né, que às vezes acontece essa subnotificação. Vou tentar falar brevemente agora, nesse esquema, como que acontece de forma correta uma notificação. Eu vou falar para vocês, expondo hipoteticamente um caso, né, aqui que tem aqui. Primeiro, o trabalhador foi exposto a um ambiente úmido com fungos. E aí ele chegou com sintomas de asma, né? A gente vê aqui que no segundo quadro o trabalhador apresenta tosse, sibilos e uma dificuldade de respirar. Depois, no terceiro quadro, o paciente vai na atenção primária, aí posteriormente o profissional vai determinar que o paciente tem asma. O profissional na anamnese relaciona essa asma com uma história ocupacional do trabalhador, e aí ele vai perceber que a asma foi causada e está sendo agravada por causa do ambiente de trabalho dele. E a asma é uma condição que deve ser notificada no estado de tratamento que for realizado. O profissional de saúde está ciente que a asma relacionada ao trabalho é uma condição que é notificada em seu estado. E aí ele vai fazer a notificação para o estado, preenchendo aquele relatório que eu botei do CAT, né, da Previdência Social, e ele vai botar preenchendo aqui todos aqueles dados. E como eu falei das dificuldades do registro, quais são as medidas que estão se tomando para o enfrentamento das dificuldades de dados da vigilância? Vou falar aqui algumas que estão sendo tomadas, que é a pesquisa anual da força de trabalho, né, para identificar lesões e doenças ocupacionais, expandir a vigilância de bases estatal, usando várias fontes, a coleta rotineira de dados e de informações ocupacionais, trabalhar com aqueles que estejam estabelecendo padrões para registros eletrônicos em saúde, para que se padronize mais ainda e consiga fazer mais relações, né, de patologias com a ocupação desses pacientes, expandir o uso e a utilidade da base de dados, divulgar achados de vigilância de formas criativas e em eventos, prover o acesso direto e oportuno aos dados de vigilância em forma acessível ao usuário e produzir e distribuir um relatório anual e abrangente de vigilância sobre enfermidades relacionadas com o trabalho. Tudo isso para facilitar tanto correlações, né, nos dados epidemiológicos e também aproximar os trabalhadores disso, né, deixarem eles conscientes, fazer com que se crie mais políticas públicas para evitar essas doenças ocupacionais, né. Nos últimos anos, muito se pesquisou para identificar e caracterizar as disparidades da saúde entre os diversos grupos, tanto grupos demográficos quanto socioeconômicos. Um fator importante na pesquisa sobre essas disparidades na saúde é estabelecer a relação complexa entre o trabalho e a saúde em populações já vulneráveis. As barreiras de comunicação são várias e são relacionadas com vários aspectos, como, por exemplo, a alfabetização, variações de linguagem, práticas ilegais de contratação, emprego em período parcial, até mesmo receio de relatar episódios em razão das represálias que eles podem sofrer. O problema dessa subnotificação é maior entre os trabalhadores carentes e a NIOSH, ela lançou um programa para abordar as disparidades na saúde. E esse programa visa melhorar a vigilância nessas populações vulneráveis.
A vigilância médica é o foco do serviço de prevenção que produz impactos sobre os indivíduos e grupos, cuja ocupação os coloque em risco significativo de uma doença controlável. Os médicos, eles têm várias funções nesse contexto. Elas podem ser realizar exames admissionais, como no caso de trabalhadores expostos a substâncias regulamentadas, como o chumbo. Eles podem trabalhar como consultores, chamados para interpretar dados de vigilância médica, observando padrões e fazendo recomendações, ou até mesmo como perito legal. Só nos Estados Unidos, milhões de trabalhadores são expostos a um ou mais riscos específicos cujo controle está regulamentado. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de vigilância médica, que são dois: vigilância de doenças ocupacionais e de lesões ocupacionais. Sobre o de doenças ocupacionais, a gente sabe que esse caso se aplica para doenças ocupacionais resultantes da exposição a riscos químicos, físicos ou biológicos. Nesse caso, a forma de vigilância é específica para cada risco. A vigilância desses riscos é realizada pelas próprias companhias ou pelas organizações de forma voluntária. Nesse caso, os alvos também podem ser ocupações e atividades específicas, como, por exemplo, pintores que usam spray, ou então bombeiros. Outro alvo também dessa vigilância pode ser a doença ou uma classe de doença específica. Já na vigilância de lesões ocupacionais, o que é avaliado são lesões ou doenças agudas. E para finalizar, a gente vai falar um pouco aqui sobre a justificativa. Nesse caso, a gente tem 3 tipos de prevenção: a primária, a secundária e a terciária. A prevenção primária, o objetivo dela é minimizar a exposição dos empregados a ameaças e também a riscos de lesão ou de doença ocupacional. Já a prevenção secundária, ela depende da detecção precoce dessa exposição ou do risco de uma doença ou lesão durante o trabalho em uma função específica. E, por fim, a prevenção terciária, ela só ocorre após a superexposição significativa ou, então, após a ocorrência de uma lesão ou doença. Agora eu vou falar um pouco das normas. As normas com base em saúde, elas são justamente determinadas por um nível de exposição e, assim, avaliadas com base no desempenho. Aí o que acontece? A agência reguladora ela vai determinar um nível admissível de exposição para cada risco químico, físico ou biológico. E esse valor ele justamente vai representar a quantidade máxima permitida a que o empregado pode ser exposto com segurança, com ou sem proteção respiratória. E a partir desses padrões, cada companhia ou organização deve elaborar o seu próprio plano de prevenção específico para suas instalações. Nisso, a gente tem as normas OSHA, que são algumas das normas de saúde OSHA, elas requerem uma vigilância médica ou então um monitoramento biológico ou outros exames. E essas normas, elas não fornecem ao médico qualquer direcionamento específico sobre como devem ser conduzidos os exames médicos de vigilância, ou então como devem ser interpretados eventuais achados nos exames complementares ou no exame físico. A OSHA, ela normalmente determina que a vigilância médica ela é obrigatória para os funcionários cuja exposição a substâncias regulamentadas, elas excedem o nível denominado nível de ação, arbitrariamente fixado como metade do PEL, com algumas exceções, claro. E a justificativa para o AL é que a esse nível de exposição é possível monitorar, detectar e potencialmente prevenir, ou então reverter os sintomas ou sinais indicativos de superefeitos fisiológicos de uma doença ocupacional. Já os padrões MSHA, é importante a gente falar que a cláusula da MSHA, a Air Quality and Physical Agents, ela justamente determina os limites de exposição para contaminantes em suspensão no ar, com base nos valores limites de 1973 da ACGIH, que apenas ocasionalmente são atualizados no processo de regulação. E as obrigações são justamente monitorar a exposição tão frequentemente quanto seja necessário para determinar a adequação dos controles. E, de forma semelhante, cada companhia mineradora ela vai ficar responsável por determinar os métodos de controle da exposição
dos empregados aos contaminantes em suspensão no ar. E, por fim, é importante a gente falar do impacto da ciência e tecnologia. As normas de saúde, elas são definidas por exposição e avaliadas por desempenho. E, frequentemente, elas não refletem ou acompanham a evolução do conhecimento científico, justamente sobre os riscos de doenças crônicas em níveis abaixo dos limites permitidos ou dos métodos de avaliação médica. É importante falar que nos Estados Unidos, os métodos e as exigências promulgados pela OSHA nos anos 1970, por exemplo, os padrões para o chumbo, eles não se modificaram em cerca de 30 anos, apesar da evolução no conhecimento científico. Todos os programas de vigilância médica compartilham características comuns, sendo que algumas ou todas podem ocorrer na prática. Por exemplo, as permanentes. Na abrangência do programa de vigilância, o risco de sofrer os efeitos adversos ele varia em frequência, intensidade e duração, dependendo de fatores relacionados com os trabalhadores e com a atividade ocupacional. Sistemática. A vigilância ela deve ser conduzida com abordagem planejada, regularmente realizada de acordo com métodos objetivamente definidos, e a informação ela deve ser utilizada para avaliações periódicas de sua eficácia preventiva e para atualização de plano. Na coleta, as normas da OSHA elas existem que determinadas informações mínimas sejam colhidas pelo médico. Na análise, a informação obtida em um programa de vigilância, ela deve ser usada para avaliar a saúde e sustentabilidade de cada funcionário, assim como os impactos relacionados com a exposição ocupacional. E no relatório, o relatório vê justamente a prevenção e a distribuição dos dados de vigilância médica, e eles incluem dados de vigilância de exposição e de treinamento, que são resultados dos exames médicos e testes individuais dos trabalhadores e análise de dados agregados. Agora, quando a gente fala de habilidades e conhecimentos, é importante que o médico ele tenha conhecimento sólido de medicina, habilidade para esclarecer a história clínica em pouco tempo e capacidade para fazer diagnóstico diferencial. E suas qualificações seriam justamente: o médico ele tem que ser licenciado no estado em que o serviço está sendo prestado. E não se exige, muitas vezes, sequer se recomenda a capacitação formal em medicina do trabalho ou então em qualquer disciplina relacionada, com poucas exceções. Agora falando das informações que devem ser fornecidas ao médico pelo empregador, de acordo com as normas da OSHA, a cópia das normas, uma descrição da função de cada empregado, nível medido ou esperado de exposição ao risco e testes anteriores e parecer por escrito no controle do empregador. A respeito dos exames de vigilância médica, ela tem vários objetivos, que no caso é identificar as condições de saúde, que no caso o médico responsável pela vigilância ele vai revisar toda a história de saúde do funcionário e vai realizar o exame físico. E essa história que ele vai revisar, ela vai se concentrar em doenças não ocupacionais, sintomas não diagnosticados e fatores de risco, que possam aumentar a suscetibilidade ao risco. Já outro objetivo vai ser identificar possíveis fontes não ocupacionais de exposição, em que o exame médico de vigilância ele vai identificar, quando possível, a fonte, a extensão, a duração e os possíveis efeitos à saúde associado à exposição ao mesmo agente tóxico ou relacionado a esse agente tóxico. Aí outro objetivo vai ser detectar sintomas ou sinais precoces de exposição excessiva ou de efeitos adversos, que vai detectar precocemente evidências clínicas, que vão ser os sinais e os sintomas, dos efeitos adversos relacionados com a exposição e o risco ocupacional. E, por último, o último objetivo vai ser monitorar tendências para avaliar a eficácia dos controles de exposição e a necessidade de modificar o programa, e que vai ter um acompanhamento de forma sistemática das informações colhidas ao longo do tempo entre os grupos com exposição semelhante. Só que, na prática, esse processo raramente é conduzido
na abrangência do nível clínico. Esse componente, em grande parte, ele vai ser realizado pelo empregador, e o papel do profissional médico é comumente limitado ou inexistente nessa área. Mas o médico vai ter que usar a oportunidade do exame de vigilância médica para fazer algumas perguntas específicas sobre a saúde individual relacionado com programas de prevenção. O médico também deve usar a oportunidade da consulta individual com o funcionário para fazer perguntas apropriadas e perceber seu nível de conhecimento acerca dos possíveis riscos e controles de exposição, e para revelar informações sobre deficiências ou anormalidades que possam colocá-lo ou a seus colegas em risco de efeitos adversos à saúde. Aqui vai ser dividido em duas formas, que é o monitoramento biológico e o parecer por escrito. No monitoramento biológico, os empregadores em determinadas atividades, seja em função de normas de saúde ou voluntariamente, eles vão ter que realizar um monitoramento biológico periódico dos biomarcadores ou de função de órgãos, ou monitoramento fisiológico. E esses testes podem ser a função pulmonar, raio-x de tórax, citologia do escarro ou audiometrias. Esses testes eles podem ser realizados como uma parte dos exames médicos diretos ou de forma independente. Como parte da vigilância médica, o médico ele vai interpretar os resultados dos testes e a sua relação com os riscos e o estado de saúde do funcionário. Algumas normas vão permitir que o médico solicite outros exames que julgar necessário, mas não vão orientar sobre quais testes seriam ou como interpretá-los. Já o parecer por escrito, o parecer do médico representa seu julgamento clínico sobre a exposição, o estado atual e o risco de doença ocupacional. O relatório médico por escrito ele vai requerir poder de síntese e de análise de uma grande quantidade de dados sintetizados, que vai ter a exposição, exigências da atividade ocupacional, EPIs, estado de saúde e dados de monitoramento. A determinação de não revelar o quadro específico por razão de confidencialidade deve ser cuidadosamente considerada, uma vez que os empregadores têm o direito de saber o que fazer com a informação. O médico também deve especificar quais medidas especiais de proteção para o funcionário, ou as suas limitações, no que refere à exposição, incluindo qualquer restrição se aplicável. O restante da avaliação médica vai incluir os dados da história e do exame físico, assim como qualquer observação que vai fazer parte do registro médico confidencial. Intervenções, afastamento do trabalho. Em muitos casos, o funcionário excessivamente exposto e ou manifestando sintomas ou sinais iniciais de exposição excessiva pode continuar trabalhando com segurança, algumas vezes com restrições temporárias ou permanentes, ou com modificações nas práticas de trabalho ou nas funções, enquanto sua saúde e ou exposição são monitorados de perto. O período de acompanhamento é imperativo e é dever do médico e do empregador assegurar que seja cumprido. O afastamento da exposição e ou do trabalho, seja temporária ou permanente, em razão de diagnóstico de doença ocupacional, é uma intervenção terciária definitiva com implicações significativas tanto para o funcionário como para o empregador, para as agências reguladoras e para a relação do médico com todos esses atores. Em última análise, faz necessário o julgamento clínico sobre causa e risco a fim de determinar se o afastamento está indicado. Talvez tenha necessidade de testes diagnósticos complementares para um diagnóstico definitivo ou para excluir outras doenças constantes no diagnóstico diferencial. Segunda opinião ou revisão múltipla. Dependendo das circunstâncias, incluindo a relação do médico com a empresa e da sua credibilidade e confiança, tanto funcionário como empregador podem solicitar uma segunda opinião. Em algumas normas da OSHA, há previsão para essa segunda opinião e até mesmo de uma terceira opinião, caso as duas primeiras sejam divergentes.
embora tal avaliação tão extensiva raramente ela ocorre na prática. Redução da exposição EPI. Em resposta a quadros clínicos ou queixas de funcionários, resultados normais em testes, medicações elevadas de exposição ocupacional ou intimação ou penalidade, os empregadores podem tomar as medidas para reduzir a exposição e ou para aumentar a proteção dos trabalhadores. O médico deve ser informado sobre qualquer uma das intervenções, inclusive sobre as medidas do grau de exposição. O médico deve utilizar essa fórmula para sugerir modificações na frequência dos testes de monitoramento biológico, seja temporário ou permanente, e incorporar essa informação na interpretação dos testes nos resultados do exame médico. A prática da medicina ocupacional e, em particular, da atuação em serviços de prevenção no papel de vigilância em saúde, envolvendo empregador, empregado e médico, produz situações éticas inerentes de possíveis conflitos de interesse que devem ser cuidadosamente considerados e abordados. O médico pode testemunhar situações em que os problemas identificados são ignorados, minimizados, deixados em solução, ou recomendações são feitas, são diluídas e incoerentemente implementadas, com impacto direto ou indireto no risco à segurança e à saúde do trabalhador. O médico pode ou não ficar ciente dessas ações e talvez tenha poder para corrigi-las. O médico tem o dever de informar o empregador sobre esses problemas e tomar medidas razoáveis para assegurar que esteja informado. Como último recurso, o médico cujas opiniões ou recomendações tenham sido ignoradas ou recusadas, talvez tenha a obrigação ética de relatar de forma anônima ou abertamente à empresa, às agências fiscalizadoras ou reguladoras, ou, quando aplicável à União. Essa atitude produz um efeito significativo na reputação do médico, da companhia e de seus funcionários. Relação médico-paciente. Quando qualquer tipo de avaliação clínica direta está envolvida na vigilância médica, a obrigação ética do médico é defender o paciente. Esse dever traz consigo muitos riscos e a necessidade de desvelar sincera e completamente quaisquer conflitos. O médico deve informar o funcionário sobre qualquer quadro clínico ocupacional ou não que determine a investigação complementar ou tratamento. A relação médico-paciente ainda está presente quando o médico revisa o monitoramento biológico do funcionário ou qualquer outro resultado de teste, mesmo sem ter de fato conhecido ou examinado o trabalhador. Se o médico detectar alguma anormalidade que possa impactar a saúde do seu funcionário, ele tem a obrigação de informá-lo diretamente e orientá-lo de acordo. Indenização do trabalhador. Um trabalhador que desenvolve uma doença ocupacional para determinadas normas, uma lesão registrável, pode ter direito à indenização. A reivindicação de indenização pelos trabalhadores pode ser influenciada pela evolução do processo de vigilância médica. E essas são as nossas referências.